Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, né? Que é o 15 de junho de 2026. Estamos aqui, né, irmão, lutando, graças a Deus. Vamos dar graças, né, ao nosso Deus por tudo que somos, por tudo que temos, né? Pelo que nos tem dado. E amém, né, irmãos? Irmãos, então, como eu me propus, né, estou querendo fazer um resumo do ajuntamento, né, que nós realizamos ontem, no dia 14 de 6 de 2026. Então, eu estou me propondo fazer um resumo, né, daquilo que foi falado, foi ensinado, né, lá no ajuntamento. Compareceram lá 29 pessoas, né, 4 crianças, né, 25 irmãos, né, com seus filhos. E aí tomaram a palavra lá o irmão Agerson, o irmão Nilson e o Hernani, né, que vos fala, né. Então nós vamos fazer aqui um resumo daquilo que os irmãos, né, levaram para nós no sentido de nos consolarmos, né, pela palavra do Deus Altíssimo. Nós não vamos ler todos os textos, nós vamos escolher aqui alguns textos, né, porque também eu não quero fazer um vídeo mais de 10 minutos, porque além de ser improdutivo, não vale a pena, né? 10 minutos é o suficiente para a gente citar os textos e fazer um resumo rápido de cada um deles. Então, quem primeiro usou a palavra foi o irmão Agesso, né? O irmão Agesso, ele utilizou 28 textos, né? Nós vamos escolher 3 textos aqui. O primeiro deles é o Filipenses, no 3:1, né? 3:1 de Filipenses, que o Paulo nos exorta a quê? Né? 3:1 e 2, né? Filipenses 3:1 e 2. Que ele está dizendo que resta para nós, para a igreja, para nós irmãos, né? Que nós nos regozijemos, né? Nos alegremos no Senhor Deus, né? No Senhor Jesus e no Deus Altíssimo, né? E o Paulo está dizendo que ele não se aborrece de escrever as mesmas coisas, que é segurança para nós, segurança para a igreja, né? Aí no versículo 2 ele vai dizer, né? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão, né? Os cães, nós sabemos, né, que isso aqui são metáforas, né? Esses cães aqui nós sabemos que são as religiões, né? Que estão aí nas ruas e nas esquinas, como cães latindo, né? E falando as suas abominações, né? Inclusive usando o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus. Guardados os maus obreiros são os falsos irmãos que vêm para o nosso meio, né? Falsos obreiros, né? Obreiros hipócritas, né? Que exatamente estão no nosso meio e que são também aquelas virgens loucas, né? Que o Senhor Jesus falou sobre elas, né? São aquelas virgens que não têm azeite na sua lâmpada, né? Que são as virgens que ouvem a palavra e não a põem em prática, né? E da circuncisão, guardar da circuncisão é o quê? Vamos nos guardar das ideias, né, judaizantes, né? As ideias judaizantes são abominações diante de Deus, né? Certo? Porque eles não receberam o Messias e continuaram lá, né, com a sua pretensa lei de Moisés. Eles não seguem Moisés, eles seguem as suas próprias opiniões, né? Então eles já criaram várias coisas. Uma delas é o quê? É dizer, né, ensinar que a língua hebraica é uma língua sagrada, né? Isso não é verdade, né? Nós sabemos disso. E não precisamos, ninguém precisa saber a língua hebraica para poder se salvar. Não existe isso. Nós, para nos salvarmos, nós temos que o quê? Crer no Senhor Jesus, né? Crer no sacrifício e entrar por ele, né?
Bom, aí o outro texto que o irmão Agécio utilizou foi o texto de Mateus, né? Que eu selecionei, né? Mateus 7,3, né? Onde ele fala acerca do caminho, né? Da estreiteza do caminho, né? 7,13 diz o quê, ó? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, né? Por essa porta, né? Porta larga, né? Então a porta do Evangelho é estreita porque o quê? Porque nós nos inscrevemos na igreja para fazermos a vontade do Deus Altíssimo, e não para fazermos a nossa vontade. Por isso que ele é um caminho estreito, né? O caminho largo é aquele caminho em que eu faço o que vem na minha cabeça. O que vier na minha cabeça eu faço, então isso aí fica fácil para mim, né? Certo? Para que eu possa, digamos assim, viver a minha vida, né? Certo? Então, o outro texto que o irmão leu foi o Efésios 6,10, né? Que nós conhecemos bem, aliás, conhecemos todos esses textos, estamos lembrando deles, né? Onde ele fala da armadura de Deus, né? E essa armadura nós sabemos que é exatamente a palavra, né? Capacete, né, da salvação, né? A espada da palavra, e é exatamente as nossas armas, são exatamente as nossas armas, né? Para nós exatamente combatermos contra o mal, contra os espíritos malignos. Não é isso? E depois o Nilson usou a palavra e leu lá 2 Coríntios 5, 19 e 20, né? Toda essa parte aí que fala no mistério da reconciliação, né? No qual o mistério da reconciliação, né? Qual é o resumo desse mistério, né? É no 5,19 e no 5,20 tem esse mistério aí. Quer dizer, Deus estava em Cristo, né? Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o pecado, certo? E pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele imputou os nossos pecados, imputou esses nossos pecados no Filho, né? No Senhor Jesus. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus, né? Por nós rogasse, né? Rogamos-os, pois, né? Da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que é o que nós já fizemos, né? Nós já nos reconciliamos com Deus e estamos aqui caminhando em direção a Jerusalém Celestial, né, irmãos? Motivo da nossa esperança, da nossa fé, né? Certo? E por último, eu usei da palavra para falar sobre Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 1, e vai até o versículo 11, 12, né? Que nós vamos destacar aqui o 10 e o 11 e o 12, que diz o quê? Que o mandamento ele é para aqueles que são transgressores, né? E no final ele diz assim, ó, o mandamento é para quem? É para os mentirosos, para os perjuros, no versículo 10, né? Para o que for contrário à sã doutrina. O que for contrário à sã doutrina. E ele repisa, o que é a sã doutrina? É o Evangelho, né? É o Evangelho que ele pregou, que os apóstolos pregaram, que o Senhor Jesus pregou e viveu, né? Esse é exatamente o Evangelho, esse é exatamente a doutrina. Então, aquilo que for contrário à doutrina, aquilo que for contrário aos profetas e aos apóstolos, a igreja ela abomina, ela não aceita, porque está contrariando a palavra, porque nós cremos que a palavra é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, aquilo que contraria a palavra, nós, a igreja, não devemos aceitar. Parta de onde partir. Em nome do Senhor Jesus, e por aqui nós vamos parar, e paz seja com todos nós, e amém.